Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou resolver a questão de número 7 da OBMEP 2018, prova nível 1. Venha comigo. A questão número 7 diz o seguinte: na figura 1, a área pintada corresponde a 1/4 da área total. Em qual figura a fração correspondente à área pintada é a maior? Olhando a figura 1, nós sabemos que a área dela é essa parte em azul, que corresponde a qual fração do todo? Olha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 partes, das quais apenas uma está colorida. Então nós temos uma parte colorida em 4. Isso é 1/4, E já foi até dito aqui, tá vendo? Agora, na figura 2, nós temos uma parte colorida em azul. Isso corresponde a qual área? A área dessa figura número 2, que tem uma parte de 3 colorida em azul. E essa parte equivale a exatamente quanto? Equivale a 1/3, porque são 3 partes iguais e foi tomada uma. Por que eu sei que são iguais? Olha, os quadradinhos inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora juntando essas duas metades, 7. Juntando essas duas metades, 8. Juntando essas duas metades, 9. E os outros todos também são. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas duas metades, 9, essas duas metades. Então, é uma parte em 3. Então, é 1/3. A figura número 3, a área dela é quanto? É qual fração do todo? Nós temos duas partes coloridas, num total de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos duas partes coloridas, num total de 6 partes, e são todas iguais. Olha, 2, 4, 6, 8. Essa também, 2, 4, 6, 8. Todas têm 8 quadradinhos. Então, são 2/6, que eu posso simplificar tudo por 2 e vai terminar em 1/3. Agora, qual é a área da figura número 4? Olha aqui, nós temos quantas partes ao todo? 1, 2, 3, 4, 5 partes, das quais somente 2 estão coloridas. 2 em 5, 2/5. Fração a gente olha assim, quantas partes foram tomadas? 2, num total de quantas? Num total de 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 num total de 5 equivale a 2/5. E por último aqui a figura número 5, qual a área colorida nela? Metade, 1/2, uma parte em 2. Então, aqui já dava para saber que a figura que tem a maior parte colorida é essa figura número 5. Mas nós vamos provar isso de duas maneiras. Primeiro, nós vamos tirar o menor múltiplo comum dos denominadores de todas essas frações. 4 nessa, 3, aqui não precisa repetir porque é 3 de novo, 5 e 2. Nós vamos decompor esses números em fatores primos para encontrarmos o menor múltiplo comum de todos os denominadores, para ver a proporcionalidade das frações dentro de cada figura. Dividindo por 2, que é o primeiro número primo, positivo, nós vamos ter 2, o 3 não dá, continua, o 5 não dá para dividir, continua, 2 por 2, 1. Dividindo novamente por 2, esse 2 termina em 1, 3 não dá, continua, 5 não dá, continua. Dividindo agora por 3, aqui termina, vira 1. E o 5 continua. Dividindo por 5, 5 termina, vira 1. E agora nós multiplicando aqui, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, o menor múltiplo comum dos denominadores das frações 1/4, 1/3, 2/5 e 1/2 é 60. Pegamos esse 60, dividimos pelo denominador, multiplicamos pelo numerador. 60 dividido por 4, 15 vezes 1, 15. 60 dividido por 3, 20 vezes 1, 20. 60, aqui nem precisa, só repetir a fração de cima, porque é a mesma coisa. 60 dividido por 5, 12 vezes 2, 24.
E 60 dividido por 2, 30 vezes 1, 30. Então, olhando aqui, vai confirmar que a maior fração é a número 5, que são 30 sessentaavos. Todas as outras são menores, ó, 15 sessentaavos, 20 sessentaavos, 24 sessentaavos e 30 sessentaavos. Mas nós vamos fazer de uma outra maneira, que é transformando essa fração em números decimais. Como que se faz isso? Dividindo o numerador pelo denominador. Fração quer dizer divisão, dividir 1 por 4. Se eu dividir 1 por 4, 1 não dá para dividir por 4 e dar um resultado inteiro, então eu coloco aqui um zero e aqui 0, né, para estar trabalhando com decimais. E 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Colocamos mais um zero, porque já passou da vírgula. 20 dividido por 4 dá 5, então deu 0,25. A divisão de 1 por 3 vai dar o quê? Vai dar 1 dividido por 3, a mesma coisa. 1 não dá para dividir por 3 e dar um resultado inteiro. Nós colocamos 0 aqui e 0, no quociente. E 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Então deu 0,3. Eu nem preciso prosseguir a divisão aqui, porque vai dar uma dízima e eu já peguei o primeiro decimal, que dá para comparar com o primeiro decimal aqui. 1/3 aqui eu não preciso fazer de novo, porque já está feito. E 2/5 eu vou dividir 2 por 5. 2 dividido por 5 não dá um resultado inteiro. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada, 0,4. E por último, o meio, nem precisaria, que todo mundo sabe que é 0,5. Mas vamos comprovar isso. 1 dividido por 2, coloco 0, no quociente. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então nós temos aqui 0,5. Novamente confirmamos que a fração referente à figura número 5 é a maior, porque embora nós tenhamos aqui 0,25, são 25 centésimos, e aqui eu tenho 0,5, que são 5 décimos, que equivale a 50 centésimos, é a metade. Então essa fração indiscutivelmente é a maior. Alternativa correta? Alternativa correta, letra E. Vamos à resolução da questão de número 8. A questão número 8 diz o seguinte: Luísa pagou R$ 4,50 por 3/8 de um bolo e João comprou o resto do bolo. Quanto João pagou? Essa questão de fração geralmente causa uma certa confusão na cabeça do aluno, mas é importante que a gente saiba lidar com fração sempre pensando o seguinte: esse numerador aqui representa quantas partes foram tomadas. E esse denominador representa em quantas partes o todo foi dividido. Então esse bolo foi dividido em 8 partes para que se tomasse 3. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. O bolo foi dividido em 8 partes. E Luísa pegou 3 dessas partes. Olha, pegou 1, pegou 2, pegou 3 partes. E pagou R$ 4,50. Se ela pegou 3 partes e pagou R$ 4,50, para saber o preço de cada parte, basta dividir R$ 4,50 por 3. R$ 4,50 dividido por 3 já está na cara que é R$ 1,50. Mas vamos fazer a comprovação. Aqui, como eu tenho um número com vírgula, eu preciso igualar também as casas nos dois lados da divisão. Então, nesse caso, eu vou ter agora 450 dividido por 300. Uma vez 300, 300, para 450 sobrou 150, que não dá mais para ser dividido por 300, então coloco vírgula aqui e fica 1.500 dividido por 300, que dá 5. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, João vai pagar 1,50 em cada pedaço de bolo, como Luísa pagou. E quantos pedaços de bolo que João comprou? Se ele comprou o resto do bolo, a Luísa já tinha comprado 3 pedaços, quantos pedaços que sobraram? 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, o João comprou 5 pedaços. A 1,50 cada um. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Elevamos 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7.
João pagou R$ 7,50 pelo resto do bolo. Alternativa correta? Letra D. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, curte aí.